Olá, eu sou o Léo Toco, esse é o podcast Jurídico Ágil. Nele a gente conversa sobre inteligência artificial, gestão ágil e inovação no mundo jurídico. Hoje eu quero falar sobre os GPTs, são esses robôs assistentes jurídicos que você pode criar dentro da infraestrutura da OpenAI, dentro do ChatGPT ali, e eles são uma revolução em todas as áreas, sobretudo no mercado jurídico. Dá para você fazer bastante coisa, para você automatizar, para você ter respostas mais rápidas, e eu vou mostrar aqui como você consegue fazer isso e como é que você consegue acessar esses GPTs, né? Para a gente começar, é importante você entender que tem duas maneiras de você conversar aí com o ChatGPT. Se você utilizou ou ainda vai utilizar, tem nos comandos que você dá, que é a conversa que você faz, e é super importante a gente falar que você precisa saber digitar, você precisa saber fazer os prompts para ter bons resultados. Cada vez mais eu utilizo no dia a dia aí o ChatGPT com os alunos e a gente faz testes e a gente tem resultados muito bons. E eu digo, se você não tiver um bom resultado é porque você não está sabendo conversar, que você não está sabendo fazer os prompts. Então imagina que você está nessa sequência de começar a fazer uns bons prompts, começar a ter resultados, e aí você cria um prompt bom, um prompt que te dá um resultado para fazer um resumo de um documento, para criar uma contestação, para fazer alguma pesquisa, algum tema em si. E o que você normalmente faz é que você copia e cola esse prompt quando você está utilizando, ou você compartilha isso com o teu time. Os GPTs, o conceito é você criar dentro da infraestrutura do chat GPT, eu vou mostrar para você como é que faz isso, como é que você acessa. Esse prompt fica automatizado, então você não vai precisar ficar digitando toda hora esse prompt. Quando você quiser utilizar para aquela tarefa específica, você basicamente vai lá, escolhe o prompt e roda e você tem o resultado. Então você tem uma velocidade muito maior e você consegue padronizar isso, porque vai ser sempre o mesmo prompt, você consegue compartilhar. Então tem vários benefícios bem interessantes. E basicamente o que eu fiz ali é que eu criei 25 prompts ou 25 GPTs, na verdade, com propósitos específicos para você utilizar, e é de forma gratuita, porque basicamente o que acontece é que eu montei os prompts e ali por trás desse GPT, por trás desse robô, esse assistente jurídico, vai estar um prompt robusto que eu já criei, já testei e tem resultado muito forte. E agora, nessa nova versão do ChatGPT, eles liberaram esse acesso dos GPTs para qualquer usuário, seja ele gratuito, seja ele pago. Antigamente você precisava pagar aqueles $20 por mês para usar esses GPTs, e agora não, você pode ter uma conta gratuita, e eu vou inclusive mostrar aí aqui alguns prompts, alguns GPTs para você, e você vai ver que eu vou estar utilizando numa conta gratuita e consigo acessar. Então é bem interessante isso, essa mudança que a OpenAI fez. Então, alguns exemplos, só para você entender possibilidades, você pode criar minuta de contrato, você pode criar notificação extrajudicial, calendário de conteúdo, pesquisa de compliance, e assim vai. Eu vou mostrar para você aí uma lista dos GPTs que eu criei para você. E o que é legal e o que eu sempre sugiro é que você crie para propósitos bem específicos. O GPT e até o chat GPT, ele é muito bom quando a gente trabalha, quando a gente quer resolver um ponto específico. Então, de novo, se você quiser criar uma minuta para contrato, cria um GPT ou um prompt só para isso. Se você quiser criar uma notificação extrajudicial, também um só para isso. Então, para cada tarefa do teu dia a dia, da tua prática jurídica, é importante que você crie aí um prompt específico e depois que você automatize isso, tanto para você quanto para o seu time, e é bem interessante que agora qualquer pessoa pode utilizar, né? Uma outra coisa que você deve estar pensando, e é super importante em todas as áreas e no mundo jurídico também, é essa questão de segurança de dados. Você deve estar perguntando, poxa, isso é seguro? Como é que funciona? E assim vai. Eu vou te mostrar dentro do chat GPT como é que você configura, como é que você faz essa configuração para ele não utilizar os teus dados, porque é super importante dizer que sim, na configuração padrão está configurado que ele pode utilizar os dados para treinar o modelo, mas tem um botão super simples que você vai lá na configuração do ChatGPT e muda, e aí ele já não utiliza mais os teus dados para treinamento e você tem essa questão resolvida. E uma outra dúvida que você pode ter também é que, imagina que você está utilizando um GPT, um robô jurídico que eu criei. Será que o Léo consegue ver lá os meus dados e ver quem está utilizando?
também vou te mostrar isso ali na prática, que não. Na verdade, eu que sou o criador do GPT, digamos assim, o criador desse robô, só sei a quantidade de conversas que foram feitas e qual é a nota que o usuário deu para que você pode utilizar o GPT, e se você gostar, você pode dar uma nota ali de 1 até 5. Então, existe esse compartilhamento ali. Mas são só esses dois pontos que você consegue saber e acabou, né? Então, deixa eu compartilhar a minha tela para mostrar para você tanto essa questão ali da configuração de segurança de dados e quanto essa questão de configuração e te mostrar alguns exemplos de GPTs para você utilizar no teu dia a dia, né? Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar é essa questão da configuração da segurança de dados para ele não utilizar, para o ChatGPT, o OpenAI, não utilizar os teus dados que você insere ali para treinar o modelo ou para qualquer outro motivo. Então, eu estou aqui dentro do ChatGPT. Primeira coisa, deixa eu te mostrar. Eu estou numa conta gratuita, conforme eu coloquei para você. Como é que eu sei que eu estou numa conta gratuita? Se eu clicar aqui à esquerda, eu consigo ver os planos que ele tem. Então, eu estou no plano gratuito e o próximo plano seria pagar ali os $20 ao mês. Mas é aquilo que eu falei, mesmo no plano gratuito, você já tem acesso ao GPT 3.5, que é a versão anterior. Você já tem acesso à versão mais atualizada, que é a versão 4.0 de Omni, e você tem acesso ali aos GPTs que eu vou mostrar para você, né? Então é bem interessante porque quando a OpenAI liberou esse acesso ali à versão mais avançada e acesso ao GPT, com certeza mais pessoas vão utilizar e é isso que ela quer, né? É claro que você utiliza com uma quantidade de conversas limitada, e o que ele coloca em relação à diferença do plano gratuito para o plano pago, dos $20, é que o plano pago você tem 5 vezes mais quantidade de mensagens que você pode utilizar. Se você tiver ali no teu plano gratuito, o que acontece é que você vai começar a fazer as conversas, começar a trabalhar e vai chegar no momento que ele vai falar, olha, teu limite acabou e você só pode utilizar ele daqui a 3 horas, então você vai acessar o 3.5 e aí você perde algumas funcionalidades, né? Perde ali a capacidade do ChatGPT avançado e assim vai. Então é basicamente o que eles fizeram ali para te dar um gostinho de todo esse poder que o ChatGPT tem na versão Plus, ele te dá esse gostinho na versão gratuita, né? Então, para você configurar ali para ele não treinar os teus dados, você vai clicar ali na tua imagem, vai ali em configurações, aqui quando a gente clicar em controlar dados, e aí tá aqui, ó, a configuração padrão tá aqui, ó, melhore modelo para todo mundo. Ele colocou uma imagem, perdão, ele colocou uma mensagem bonita dizendo, vamos utilizar os dados de todo mundo para melhorar o modelo. Está ativo se eu clicar. Essa é a configuração padrão. Isso está dizendo que ele está utilizando os teus dados para treinar o modelo, ou pode utilizar os teus dados para treinar o modelo. Então é basicamente você clicar aqui desabilitar essa função, colocar pronto e pronto. Ele já não vai utilizar mais os teus dados para treinar o modelo. Isso eu sugiro todo o pessoal, todos os nossos alunos e os workshops que eu faço, a primeira coisa que a gente faz é vir aqui e desabilita essa questão de treinamento, então você não precisa se preocupar tanto em relação a se ele vai utilizar para treinar os dados, porque ele já colocou que não vai utilizar. Uma outra coisa para os usuários gratuitos que agora você tem, antes da gente entrar e falar nos GPTs, é que antigamente os usuários gratuitos não conseguiam subir documentos, e agora você consegue, de novo, com aquela limitação de quantidade de conversas que você vai ter, e basicamente conversas são essas conversas que você vai colocando, as tarefas que você vai fazendo com ele, mas quando não existia essa possibilidade desse clipezinho aqui. Então, você agora consegue clicar nesse clipe e escolher um documento específico para você fazer um resumo, para uma contestação e assim vai. Então, essa é uma facilidade também que agora o ChatGPT tem para você, que antigamente não tinha essa possibilidade, né? E são documentos robustos que você pode colocar, são até 10 documentos de 512 megas, então você tem bastante documento. O grande ponto aí é que ele não tem, ele vai até algumas 1000 páginas ou alguma coisa assim, mas ele é bom, ele faz um trabalho muito bom até com umas 300 páginas,
Então, o que eu sugiro para você, quando você estiver trabalhando num processo, é você baixar o processo nas peças separadas, a contestação, a petição inicial, e carregar isso de forma separada para que ele não tenha essa questão de limitação ali, porque são 2 milhões de tokens que a gente fala, são 2 milhões não de palavras, mas pequenas palavras ali que poderiam ser cortadas. Então, tenta utilizar documentos até 200, 300 páginas, que seria o ideal para você ter uma resposta ideal ali, né? Agora eu vou te mostrar como é que funciona essa questão dos GPTs e como é que você consegue encontrar e assim vai. Então, a primeira coisa eu vou te mostrar, existe uma loja dos GPTs que eu como usuário, qualquer usuário, como eu falei, eu posso criar esses GPTs, esses robôs, e posso disponibilizar. E aí vai dar disponível só para mim, só para pessoas que têm o link, e também posso disponibilizar para a comunidade toda, para quem utiliza o ChatGPT. No meu caso, o que eu falei, eu criei ali 25 robôs com as atividades, com as tarefas jurídicas mais utilizadas, para que você consiga já entender como é que funciona e já ganhar esse tempo logo já utilizando, mas você também pode buscar. Então, se eu clicar aqui em explorar GPT, você vê que vai aparecer um lugar aqui que é como se fosse uma loja de GPTs, imagina uma loja, mas o conceito de loja, mas todos esses GPTs são gratuitos, que pessoas ou empresas no mundo inteiro elas vão lá e criam GPTs para serem utilizados, né? Vou colocar aqui, por exemplo, buscar notificação extrajudicial. Esse é um exemplo do GPT que eu coloquei. Eu posso colocar contra-notificação, que é um outro GPT que eu criei, e assim vai, olha. Então, eu posso procurar aqui, colocar a palavra que eu estou buscando, a tarefa que eu estou buscando, e ele vai procurar lá se tem algum GPT disponível para você. Se tiver disponível, por exemplo, vamos usar esse caso aqui da notificação extrajudicial, basicamente você vai fazer é clicar nesse GPT, e aquilo que eu falei, a informação que você tem é a mesma informação que eu tenho. Quantas conversas já tiveram? Nesse caso aqui, eu acabei de criar esse robô, então tiveram poucas conversas. E eu vou te mostrar outros robôs que têm bem mais conversas. E se tivesse ali uma avaliação, se tivessem várias pessoas que tiverem feito a avaliação, vão aparecer as avaliações aqui. Então é interessante esse ponto. E aí, se eu colocar aqui iniciar o chat, vamos pensar, esse aqui, por exemplo, é uma notificação extrajudicial, vê que você não precisa colocar nenhum comando, você basicamente aqui nesse caso aqui colocaria os dados dos fatos e os pedidos, e ele criaria para você uma notificação extrajudicial detalhada. Eu vou mostrar exatamente na prática vários desses exemplos ali, e vai ficar mais fácil para você entender como é que está funcionando. Mas percebe que a gente está dentro do chat GPT e está trabalhando ali com os GPTs, com esses robôs que podem ser tanto jurídicos ou de qualquer área. No nosso caso, a gente está focando no caso jurídico. O que eu fiz para facilitar essa vida, aquilo que eu falei para vocês? Eu criei um banco de GPTs, ou seja, um banco de dados, na verdade, um banco onde existem vários robôs jurídicos, e basicamente aquilo que eu coloco você vai escolher qual robô você vai querer utilizar. Quando você clicar, por exemplo, deixa eu clicar qualquer um aqui, por exemplo, cliquei no robô que eu quero, vai ter uma página lá e eu vou liberar esse link para você, vai estar aqui pronto, vai entrar lá dentro do chat GPT já com o robô pronto para ser executado. De novo, pode ser uma conta paga ou uma conta gratuita, e aí você vai colocar os dados relativos ao robô que você quer e você já vai ter resultado. Então, você vê que é um resultado muito rápido, você não precisa ficar pensando como é que vai escrever prompt, e assim vai. E eu espero que com isso a gente consiga crescer ainda mais a quantidade de advogados e advogadas utilizando aí o ChatGPT e vendo todo o poder que existe, né? Então, voltando a essa página, eu criei aqui exatamente ali os assistentes jurídicos, separei ele em temas, então ali tem robôs para consultas de estratégia jurídica, robô para documentos jurídicos, robôs para audiência e julgamento, comunicação com o cliente, revisão e criação de contratos, marketing jurídico, pesquisa de compliance, e eu estou sempre criando cada vez mais robôs, e você, claro, que pode sugerir para que eu crie algum outro robô. Então, só para a gente passar rapidamente para você ver o que tem, se eu for aqui em consultas e estratégia jurídica, nesse momento tem um para fazer pesquisa de doutrina, de legislação, códigos de jurisprudência,
um outro para fazer consulta de direito empresarial, um outro para gerar estratégia de comunicação. Na parte de documentos jurídicos, tem ali para criar o resumo de um processo, criar uma contestação, pegar um documento padrão que você tenha jurídico e transformar ele num documento com um legal design. É bem interessante, ele não cria as imagens do legal design, mas ele indica o que deve ser feito, o que deve ser colocado ali no documento, ele já ajusta, é bem interessante isso. Tem assistente de peticionamento, aprimoramento retórico, contra-notificação, até elaborar memórias finais, revisão de escrita e assim vai. Para a área de audiência e julgamento, tem essa questão de elaborar quesitos, gerar perguntas para a audiência. Então, você vê que aqui tem uma ampla gama de possibilidades de tarefas do dia a dia que você pode utilizar e, de novo, está super pronto. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, de marketing jurídico. Ele pode criar o calendário de conteúdo para você, pode escrever um texto para as mídias sociais. Então, você vê que é aquilo que eu falei. Dependendo da tarefa que você vai utilizar, você vai escolher um robô desse e vai executar. Então, a gente vai executar alguns robôs aqui para você ter uma noção de como é que funciona e assim vai, né? Deixa eu pegar aqui o primeiro robô. Esse robô de pesquisa de doutrinas, por exemplo. Como eu disse, eu vou clicar nele, já vai cair dentro lá do ChatGPT. E aí eu vou colocar aqui uma narrativa dos fatos só, para ficar mais fácil. Você vai ver, então, que basicamente o que eu fiz lá? Cliquei no robô, coloquei o tema que eu estou trabalhando para ele buscar doutrinas, legislação e assim vai. A primeira coisa que ele traz aqui é o resumo dos fatos. Eu gosto sempre, quando eu estou trabalhando com o ChatGPT, que ele me traga um resumo do que eu coloquei para ter certeza que ele está no mesmo entendimento que eu e para gerar um contexto melhor. Nesse exemplo aqui que a gente está colocando, ele está falando quais são as áreas de direito pertinentes, está começando a trazer quais são as doutrinas relacionadas, está trazendo algumas jurisprudências que ele entende que são relevantes, está trazendo as legislações, Código Civil, Código Jurídico, outras referências e está fazendo uma conclusão ali. Então você vê que você basicamente clicou no botão para colocar o chat, para trazer esse GPT que você estava querendo utilizar, e colocou ali o contexto, os fatos e o que foi, e você vê que ele traz aqui já o resultado. E eu quero muito saber o que cada robô depois me escreve dizendo o que você achou do resultado e tal. Então, é legal para ter esses robôs prontos, com certeza vai te ajudar a ganhar muito mais tempo e vai te ter ideias de outras tarefas que você pode utilizar o ChatGPT quando você tem bons resultados, né? Então, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Vou voltar aqui. Gerar estratégia de negociação. Eu quis criar alguns robôs que tivessem sentido no teu dia a dia e que talvez você não pensasse que o ChatGPT pode te ajudar. Ele pode ajudar, por exemplo, em criar estratégia de negociação. Eu vou colar aqui o mesmo contexto. Então você viu que eu só cliquei naquele robô, coloquei o contexto, coloquei a narrativa dos fatos. E a mesma coisa, eu gosto, como eu falei, ele traz o resumo no caso, e vai começar a escrever aqui a estratégia de negociação, o raciocínio por ele, inclusive trazer o risco dessa estratégia de negociação. Então percebe que o ChatGPT, quando você sabe fazer os comandos, você sabe fazer os prompts, quando você sabe criar GPTs, por exemplo, você consegue que ele te ajude na prática jurídica, no teu dia a dia, na estratégia e no teu dia a dia de operação jurídica. Isso é bem interessante você ver e você perceber que isso já é possível. E, de novo, eu espero que com esses robôs que eu estou colocando aqui de forma gratuita disponíveis, você comece a conseguir perceber essas possibilidades. E é super importante, eu vou falar um pouquinho depois, então que você entenda que existem maneiras de você escrever os prompts que são melhores práticas, que eu tenho feito aí, que eu tenho trabalhado com os alunos e a gente tem gerado resultado, e também, claro, existem maneiras de você criar os GPTs para você, se você quer criar para alguma tarefa. Então, até depois eu vou falar sobre isso, mas basicamente eu tenho um curso e eu tenho um workshop onde eu ensino o pessoal a criar esses robôs jurídicos e criar esses prompts bem interessantes, né? Deixa eu pegar aqui um outro robô que tenha a questão de inserir documento, que eu acho que fica bem interessante a gente falar sobre isso.
Imagina que você tenha um processo jurídico de várias páginas ali, e você queira esse resumo e a extração ali dos detalhes críticos, como número do processo, as partes envolvidas e assim vai. Então, eu vou clicar aqui. Uma outra coisa que eu não tinha falado, na versão paga já está aparecendo, você pode agora conectar no Google Drive e no Microsoft OneDrive. Então, antigamente você tinha que baixar, imagina que se tivesse algum documento no Drive, você tinha que baixar esse documento, colocar no teu computador, depois subir para o chat GPT. Agora não, você pode conectar esses drives ali e indicar diretamente como é que para ele subir do teu drive, né? Então, bem interessante essa nova funcionalidade. Isso precisa ser na versão paga, que já é essa versão que eu estou utilizando aqui, tá? Então, eu estou alternando entre a versão paga que eu tenho e a versão gratuita, mas elas têm basicamente as mesmas funcionalidades hoje em dia. Então, estou clicando aqui, ó, carregar no computador. Deixa eu clicar aqui. Vou escolher um que tenha. Deixa eu pegar aqui esse recurso especial. Você vê aqui que eu não fiz nenhum prompt, nenhum comando, só coloquei o processo e ele vai me trazer aqui o resumo do processo. Então, basicamente, é aquilo que eu falei, ele traz um resumo avançado sobre o processo, sobre o tema. Aqui ele está falando o que é essa questão do processo que está inserido. Então, eu pedi um resumo avançado, é uma forma de resumo que eu gosto de utilizar, que não é só um resumo de um parágrafo, são fatos, questão, a regra, a análise e a conclusão. E aqui você vê que ele já está começando a trazer as informações chaves desse processo, como o número do processo, nome dos autores, os pedidos que foram feitos, se há sentença, as fundamentações legais e a condenação. Então, como eu falei, de uma forma super simples, você consegue utilizar um robô para fazer um resumo de um documento, por exemplo. Então, é bem interessante que você já ganha tempo. Na minha sugestão, não é que você vai deixar de analisar esse processo, por exemplo, esse documento, mas você começa a analisar, pede para o chat GPT analisar também, e você já vai ter uma segunda opinião, uma segunda visão, e com certeza ele vai te trazer visões ou ideias que você talvez não tivesse, né? Então isso é bem interessante você perceber. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui da tua prática jurídica, essa questão aqui de elaboração de quesitos, por exemplo. Imagina que você está lá num processo e precisa precisa de uma perícia e precisa que sejam elaborados quesitos. Eu vou copiar exatamente ali aquele dos fatos que eu estava utilizando. Você poderia colocar poderia inclusive colocar petição, ou que seja, claro, que precisa estar relacionado ao tema ali para ele entender o contexto e criar, no nosso caso, os quesitos que a gente está colocando. Então você vê que, por exemplo, eu trouxe aqui a narrativa dos fatos, ele entendeu esse contexto, está entendendo o tipo de ação, os pontos que ele infere que precisam ser esclarecidos, infere inclusive o perito aplicável e traz aqui os quesitos para a perícia com os temas que precisam ser observados ali pelo perito, né? Então, interessante aquilo que eu te falei, bem específico e respostas bem específicas com o ChatGPT, sim, são muito possíveis aí e a maneira que eu estou te mostrando. Então, só para mais um outro exemplo, marketing jurídico é uma outra tema que é bem interessante, que é possível. Deixa eu só copiar aqui esse exemplo. Vou pegar aqui com marketing jurídico. Ó. Imagina que eu queira criar um calendário de conteúdo e estou sem ideias, então basicamente o que eu coloco aqui, a minha área do direito empresarial, o contexto um pouquinho maior, estou colocando um contexto simples, quanto mais contexto melhor, ali no sentido de para que ele consiga entender melhor, mas eu coloquei ali, ó, direito empresarial, proteção de dados para pequenas e médias empresas, e eu preciso de esses documentos, esses posts ali, você gerar ideias para posts do LinkedIn. Então ele trouxe aqui um resumo e entendimento da pauta que ele propõe, e aí ele está propondo, a maneira que eu configurei esse GPT, esse robô, para que ele traga 7 ideias para os próximos 7 dias, digamos assim. Então ele está trazendo tanto o título como o tema do texto em si,
como um prompt para a criação da imagem. Então, você lembra, não sei se você conhece lá no próprio ChatGPT, você pode criar imagens. Você descreve a imagem e manda ele criar, e você consegue, com isso, criar a imagem. Então, ele vai estar criando tanto a ideia, nesse caso aqui, tanto o calendário de marketing jurídico, nesse caso aqui é para gerar as ideias em relação aos dias, né? Então, ele gerou 7 ideias, e por isso que eu falo que, por exemplo, quando você utiliza o ChatGPT, pelo menos 50% de tempo daquela tarefa específica, quando você sabe fazer bem, você ganha tempo. Porque imagina que ele criou 7 ideias de 7 dias, e você vai falar, não, eu não gostei dos 7, gostei de 5, gostei de 4. Isso já é mais de 50% do tempo que você economiza, porque você já tem essas ideias ali em segundos. Você gastaria muito tempo para, por exemplo, montar essas ideias de calendário. Então, nesse GPT, para criar essas ideias, para sugerir as ideias. E aí eu criei um outro GPT que você também está disponível para você, que é para escrever o texto em si, que é esse que está aqui do lado. Então, você pode clicar nesse criador de texto e basicamente vai falar qual é a mídia social e ele vai escrever o texto no enfoque para o LinkedIn ou para o Instagram, ou até mesmo criar um blog, criar um post, um artigo no blog, né? Mas é super importante também a gente colocar que você, advogada que está utilizando esses GPTs ou qualquer coisa que saia do chat GPT, a responsabilidade sobre os dados ali que ele entrega para você, e são totalmente suas, não é nem minha, nem da OpenAI, e você precisa revisar e fazer as alterações e não copiar e colar, basicamente, e colocar, por exemplo, num blog ou num post ou qualquer documento jurídico, o que for, né? Você precisa muito fazer essa revisão e é totalmente responsabilidade sua de fazer esses temas, né? Um último exemplo aqui que é bem interessante para você, que eu converso com vários advogados e advogadas, onde eles dizem, eu fico na dúvida se o ChatGPT vai gerar as informações dele quando eu estou trabalhando num documento específico meu, como é que isso funciona e tal. E aí eu criei aqui na parte de compliance, imagina que você tenha uma política de compliance, então eu carreguei dentro lá desse GPT, desse robô, a política de compliance e dei instruções para ele para que todas as respostas que ele der precisam ser sobre a política. Se por acaso eu perguntar algum tema e estiver fora da política, ele vai dizer que está fora da política. Então eu criei aqui e criei esses botões só para ideias. Então imagina que eu tivesse lá querendo fazer essa consulta se eu posso comprar presentes para os meus funcionários, né? Eu imagino que o pessoal de compliance responde várias perguntas durante o dia, durante as semanas, em relação às políticas, né? Nesse caso aqui, então, imagina que uma pessoa fez essa pergunta e a pessoa de compliance tá recebendo aqui essa resposta, então ela colocou lá. Então, o GPT está falando, entendi que esse é o caso, estou fazendo a resposta, e ele traz a parte da política que está relacionada, e aí se eu abrir lá a política que eu coloquei, de novo, também foi um exemplo de política que eu achei na internet, você vai ver que ele traz exatamente do texto lá essas referências. Então, tem como você programar o ChatGPT para que ele te traga informações específicas ali do teu texto e não utilize a inteligência dele. Aqui é um bom exemplo porque ele usou a inteligência dele aqui na resposta ao questionamento para contextualizar, mas ele também trouxe exatamente o texto específico que estava lá dentro da política de compliance. Então, por que eu acredito que vai ser uma revolução muito grande agora que os GPTs estão liberados e que eu também estou começando a criar GPTs para você utilizar de forma gratuita? Porque você vai ver que você consegue ganhar tempo com tarefas específicas e sem saber até criar os prompts e criar os robôs, né? E aí, quando você entender que isso já tem resultado e você já começar a ter alguns resultados, com certeza você vai ter ideias de outros GPTs que poderiam ser feitos para agilizar o teu dia a dia, para você ganhar tempo, para você conseguir trabalhar, gerar muito mais resultado, e você vai conseguir ir automatizando, vai ficar muito mais palpável no dia a dia, né? E como eu falei, qualquer pessoa pode utilizar, inclusive com as contas gratuitas, com o chat GPT gratuito. Então, a minha ideia com isso é aumentar, difundir muito mais o uso, aumentar muito mais o uso
na área jurídica. Se você tiver ideias de GPTs ou prompts que você precisa para ser criado, me escreve. Eu estou com uma lista e vou estar sempre criando novos GPTs aqui para você ir utilizando. Se você quiser entender como é que você cria prompts robustos como esses que eu criei, cria robôs robustos como eu criei, eu tenho um curso que é bem prático e dá essa visão geral e bem específica de como você cria prompts, como você cria robôs. A gente tem uma comunidade dos alunos bem ativa, com advogados, advogadas de escritório, departamentos jurídicos, defensoria e várias áreas aí do mundo jurídico, onde a gente discute várias ideias, discute as novidades, como é que são aplicáveis e tal. Então é bem interessante essa comunidade de alunos. Se você tiver interesse, tem um link ali também para você entrar e conhecer mais. E eu tenho feito vários workshops aí em escritórios, departamentos jurídicos para promover essa utilização. E também a ideia, e eu sempre faço ali com os escritórios, basicamente a gente vai área por área criando esses robôs, essas automatizações para que cada departamento ali, para cada área do escritório ou departamento jurídico, ele vá tendo seus próprios robôs e resolvendo questões do dia a dia. E você vê que você tem um ganho enorme aí em relação ao tempo que você gastava para fazer atividades específicas e agora que você gasta muito menos tempo e consegue entregar muito mais resultado, né? Então, espero que você tenha gostado dessa conversa, espero que você tenha visto qual é a revolução que isso vai ser com os GPTs aí, os GPTs jurídicos, e fique à vontade para compartilhar. Por favor, eu peço que se você gostou dessa ideia, comenta lá no YouTube, no Instagram, aonde você estiver vendo, deixa o seu like, segue a gente, e eu vou estar sempre criando aí conteúdo nessas áreas que eu comentei, e sempre motivando as pessoas a utilizarem aí o ChatGPT, porque já tem resultados muito robustos e agora você, com os GPTs, consegue ver na prática e de forma gratuita. Então, até a próxima conversa e a gente se vê.